sempre competindo. Mas assim, acho que foi boa a saída dele pro Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar, mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele, a gente não pode dizer que ele vai solucionar um problema nosso na Copa do Mundo, porque é muito jovem. Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um do grupo assim, exatamente. Mas ele, a gente não pode... Cara, é inacreditável como, né? Inacreditável como alguns jogadores do Brasil, né, da seleção brasileira, eles têm, na verdade, tem essa panela, né? Tem essa panela. O que mata na seleção brasileira nos últimos anos, antigamente não era assim. Apesar de eu não acompanhar e nem ser daquele tempo, acho que a seleção brasileira ultimamente tem sido muito panelinha. O Casemiro, na minha opinião, né? Eu acho que ele errou, cara, em falar que o Endrick não pode solucionar o problema da seleção brasileira na Copa do Mundo. Blindar o Endrick até concordo, porque ele ainda é muito jovem. Mas a gente vê outros jogadores, né, jovens que decidiram e decidem coisas assim absurdas. Não porque colocar o Endrick para jogar na seleção brasileira. A gente viu o Mbappé em 2018 ser campeão da Copa do Mundo. A gente viu o Lamine Yamal, jovem, o cara é um monstro. Lamine Yamal decidindo jogos assim da Eurocopa. E é só na seleção brasileira que o cara quer poupar jogador novo. Vai entender. E pra mim o Casemiro foi muito errado em falar isso. Que Endrick ele ainda fala, né, que o Endrick nem faz parte ali do grupo. Se a gente for buscar os números aqui do Endrick tanto pela seleção brasileira, apesar de não ter muito aproveitamento no Real Madrid quando o Xabi Alonso estava no comando, a todo momento que ele entrava ele resolvia, fazia gol, dava assistência, fazia alguma coisa. A gente viu também o Endrick pela seleção brasileira. A gente viu nos últimos jogos que ele fez pela seleção brasileira em amistoso, apesar de ser amistoso. Contra a Espanha, ele jogou muito bem, né? Contra os jogos do Lyon,